certos, e ainda pior antecipar as novas mãos em que iriam cair, e, para escapar da solidão e da melancolia de uma vila tão alterada, e estar fora de cena quando o almirante e Asa Prof chegassem, ela havia decidido que sua própria ausência de casa começaria quando tivesse que entregar Anne. Consequentemente, a remoção deles foi feita em conjunto, e Anne foi deixada na Uppercross Cottage na primeira etapa da viagem de Lady Russell. Uppercross era uma vila de tamanho moderado, que, alguns anos atrás, estava completamente no estilo inglês antigo, contendo apenas duas casas superiores em aparência às dos fazendeiros e trabalhadores, a mansão do escudeiro, com seus altos muros, grandes portões e árvores antigas, substancial e não modernizada, e a reitoria compacta e bem cuidada, fechada em seu próprio jardim arrumado, com uma videira e uma pereira treinadas ao redor de suas janelas. Mas, após o casamento do jovem escudeiro, a vila recebeu a melhoria de uma casa de fazenda elevada a uma casa de campo para sua residência, e o Uppercross Cottage, com sua varanda, janelas francesas e outras belezas, era tão propensa a chamar a atenção do viajante quanto o aspecto e as instalações mais consistentes e consideráveis da Delia Chose, a cerca de um quarto de milha de distância. Anne costumava se hospedar aqui. Ela conhecia os costumes de Uppercross tão bem quanto os de Kellynch. As duas famílias se encontravam com tanta frequência e tinham o hábito de entrar e sair das casas umas das outras a qualquer hora, que foi uma surpresa para ela encontrar Mary sozinha, mas, estando sozinha, seu mal-estar e desânimo eram quase uma consequência natural. Embora mais dotada do que a irmã mais velha, Mary não possuía a compreensão nem o temperamento de Anne. Embora bem, feliz e devidamente assistida, ela possuía grande bom humor e excelentes disposições, mas qualquer indisposição a abatia completamente. Ela não dispunha de recursos para a solidão e, herdando uma considerável parcela da autoimportância dos Elliot, era muito propensa a acrescentar a cada outro sofrimento de imaginar-se negligenciada e maltratada. Pessoalmente, ela era inferior a ambas as irmãs e, mesmo em sua juventude, só havia alcançado a dignidade de ser uma moça bonita. Agora, encontrava-se deitada no desbotado sofá da charmosa salinha, cujos móveis outrora elegantes haviam gradualmente se tornado desgastados sob a influência de 4 verões e 2 filhos. E, ao ver Anne, saudou-a com: "Então, finalmente chegou. Comecei a pensar que jamais o veria. Sou tão doente que mal consigo falar. Não vi uma criatura sequer durante toda a manhã. Lamento saber que não está bem", respondeu Anne. "Você me enviou uma descrição tão boa de si mesmo na quinta-feira." Sim, tirei o melhor proveito da situação. Sempre o faço, mas não estava nada bem na época, e não creio que jamais tenha estado tão mal na vida como estive esta manhã. Muito inapta para ficar sozinha, tenho certeza. Suponha que eu fosse acometido repentinamente de alguma forma terrível e não pudesse tocar a campainha. Então, Lady Russell não desceria do carro. Não creio que ela tenha estado nesta casa 3 vezes neste verão. Anne disse o que era apropriado e perguntou por seu marido. Charles está filmando. Não o vejo desde as 7 horas. Ele iria, embora eu lhe tivesse dito quão mal eu estava. Ele disse que não deveria ficar fora por muito tempo, mas nunca mais voltou, e agora já é quase 1 hora. Asseguro-lhe que não vi uma alma sequer durante toda esta longa manhã. Você esteve com seus filhos pequenos? Sim, desde que eu pudesse suportar o barulho deles, mas eles são tão incontroláveis que me prejudicam mais do que me beneficiam. O pequeno Charles não se importa com nenhuma palavra que eu diga e o Alter está se tornando igualmente rebelde. Bem, a senhora logo estará melhor agora, respondeu Anne alegremente. Sabe que sempre o curo quando venho. Como estão seus vizinhos na Great Ouse? Não posso dar-lhe nenhuma informação sobre eles. Não vi nenhum deles hoje, exceto o SR. Musgrove, que parou e falou pela janela, mas sem desmontar do cavalo, e, embora eu lhe tenha dito quão mal estava, nenhum deles esteve perto de mim. Suponho que não tenha sido do agrado das senhoritas Musgrove, e elas nunca se esforçaram para isso. Ainda os verá, talvez, antes do amanhecer. É cedo. Eu nunca os quero, garanto-lhe. Eles conversam e riem em demasia para o meu gosto. Anne, não estou nada bem. Foi bastante indelicado da sua parte não comparecer na quinta-feira. Minha querida Mary, recorde-se do relato reconfortante que me enviou sobre si mesma. Você escreveu da maneira mais alegre, dizendo que estava perfeitamente bem e sem pressa de me ver, e, sendo esse o caso, deve estar ciente de que meu desejo seria permanecer com Lady Russell até o fim. E, além do que sentia por ela, estive realmente tão ocupada, tive tanto a fazer, que não poderia ter deixado Kellynch mais cedo. Meu Deus! O que você poderia ter para fazer? Asseguro-lhe que muitas coisas. Mais do que consigo recordar no momento, mas posso lhe dizer algumas. Tenho estado a duplicar o catálogo dos livros e quadros de meu pai.
Estive diversas vezes no jardim com Mackenzie, tentando entender e fazê-lo entender quais das plantas de Elizabeth são para Lady Russell. Tive de organizar minhas próprias pequenas preocupações, dividir livros e músicas e reembalar todas as minhas malas por não ter compreendido a tempo o que se pretendia em relação às carroças. E tive de fazer uma coisa, Mari, de natureza mais difícil, ir a quase todas as casas da paróquia como uma espécie de despedida. Fui informado de que eles desejavam isso. Mas todas essas coisas consumiam muito tempo. Ah, bem. E, após uma pausa momentânea, mas o senhor nunca me perguntou uma palavra sobre nosso jantar na casa dos Pooles ontem. O senhor foi então. Não fiz nenhuma pergunta, pois concluí que o senhor deve ter sido obrigado a cancelar a festa. Ah, sim. Eu fui. Estive muito bem ontem, não tive absolutamente nada até esta manhã. Teria sido estranho se eu não tivesse ido. Fico muito contente que tenha se recuperado e espero que tenha desfrutado de uma festa agradável. Nada de notável. Sabe-se sempre de antemão que será o jantar e quem estará presente, e é muito desconfortável não ter uma carruagem própria. O SR e Asra Musgrove me levaram e fomos tão apertados. Ambos são muito grandes e ocupam muito espaço, e o SR. Musgrove sempre se senta na frente. Então, lá estava eu, espremida no banco de trás com Inquieta e Louisa, e creio ser muito provável que minha indisposição de hoje se deva a isso. Um pouco mais de perseverança na paciência e forçada alegria da parte de Anne produziu quase uma cura em Mari. Em breve, ela poderia sentar-se ereta no sofá e começou a esperar que pudesse deixá-lo até a hora do jantar. Então, esquecendo-se de pensar nisso, ela estava na outra extremidade da sala, embelezando um ramalhete, depois, comeu sua carne fria e, então, estava bem o suficiente para propor uma pequena caminhada. Aonde iremos? Disse ela, quando estavam prontos. Suponho que não desejará visitá-los na casa grande antes que eles a tenham visitado? Não tenho a menor objeção por esse motivo, respondeu Anne. Jamais deveria pensar em manter tanta formalidade com pessoas que conheço tão bem quanto a Sa e as senhoritas Musgrove. Ah, mas eles deveriam contatá-lo o mais breve possível. Eles deveriam sentir o que é devido como minha irmã. No entanto, podemos muito bem ir sentar com eles por um tempo e quando terminarmos isso, poderemos desfrutar de nossa caminhada. Anne sempre considerou tal estilo de relacionamento altamente imprudente, mas havia deixado de tentar contê-lo, por acreditar que, embora houvesse em ambos os lados contínuos motivos de ofensa, nenhuma das famílias poderia agora prescindir dele. A casa grande, portanto, dirigiram-se, para permanecer a meia hora completa na sala de estar quadrada e antiquada, com um pequeno tapete e um chão brilhante, aos quais as atuais filhas da casa estavam gradualmente dando o ar adequado de confusão com um piano de cauda e uma harpa, vasos de flores e pequenas mesas colocadas em todas as direções. Ah, os originais dos retratos contra o painel, os cavalheiros em veludo marrom e as damas em cetim azul poderiam ter visto o que estava acontecendo, ter se dado conta de tamanha subversão de toda a ordem e organização. Os próprios retratos pareciam estar olhando com espanto. Os Musgroves, como suas casas, estavam em um estado de alteração, talvez de aprimoramento. O pai e a mãe estavam no estilo inglês antigo e os jovens no novo. O SR e Asra Musgrove eram pessoas muito boas, amigáveis e hospitaleiras, pouco instruídas e nada elegantes. Seus filhos tinham mentes e maneiras mais modernas. Havia uma família numerosa, mas os únicos dois adultos, exceto Charles, eram Henrietta e Louisa, jovens de 19 e 20 anos, que haviam trazido da escola em Exeter todo o conjunto usual de realizações e agora, como milhares de outras jovens, viviam para serem elegantes, felizes e alegres. Seus trajes apresentavam todas as vantagens, seus rostos eram bastante bonitos, seus espíritos extremamente bons, sua maneira desembaraçada e agradável, eram pessoas de importância em casa e favoritas no exterior. Anne sempre os considerou como algumas das criaturas mais felizes que conhecia, mas, ainda assim, salva como todos nós somos, por algum sentimento confortável de superioridade, de desejar a possibilidade de troca, ela não teria renunciado à sua própria mente mais elegante e cultivada por todos os seus prazeres, e não invejava neles nada além daquela aparente e perfeita boa compreensão e acordo mútuo, aquela afeição mútua e bem-humorada, da qual ela mesma conhecera tão pouco com qualquer uma de suas irmãs. Foram recebidos com grande cordialidade. Nada parecia fora do lugar no lado da família da casa grande, que geralmente, como Anne sabia muito bem, era menos culpada. A meia hora foi agradavelmente preenchida com conversas, e ela não se surpreendeu, ao final desse tempo, ao ver o grupo de caminhada ser acompanhado pelas senhoritas Musgrove, a convite especial de Mary.
Anne não desejava esta visita ao Uppercross para descobrir que uma mudança de um grupo de pessoas para outro, embora a uma distância de apenas 3 milhas, frequentemente implica uma mudança total de conversação, opinião e ideia. Ela nunca estivera ali antes sem ser impressionada por isso ou sem desejar que outros Elliot tivessem a vantagem de ver como desconhecidos ou desconsiderados eram ali os assuntos que em Kellynt Hall eram tratados como de conhecimento público, interesse geral. No entanto, com toda essa experiência, acreditava que agora deveria se submeter a sentir que outra lição, a arte de conhecer o nosso próprio nada além do nosso próprio círculo, se tornara necessária para ela, pois, certamente, chegando como chegava, com o coração cheio do assunto que havia ocupado completamente ambas as casas em Kellynch por muitas semanas, esperava um pouco mais de curiosidade e simpatia do que encontrou na observação separada, mas muito semelhante, do SR e da SA. Musgrove, então, Zeta. Anne, Sir Walter e sua irmã foram embora, e em que parte de Bata a senhora acha que eles vão se estabelecer? Isto, sem muita espera por uma resposta, ou na adição das jovens senhoras de espero que estejamos em Bath no inverno, mas lembre-se, papai, se formos, devemos estar em uma boa situação, nada de Kingsquare para nós. Ou no suplemento ansioso de Mary, de juro por Deus, estarei muito bem quando todos vocês forem embora para serem felizes em Bath. Ela só pôde resolver evitar tal auto-engano no futuro e pensar com gratidão redobrada na extraordinária bênção de ter uma amiga tão verdadeiramente solidária como Lady Russell. Os SRS. Musgrove tinham sua própria caça para proteger e destruir seus próprios cavalos, cães e jornais para mantê-los ocupados, e as mulheres estavam totalmente envolvidas em todos os outros assuntos comuns da administração doméstica, vizinhos, vestuário, dança e música. Ela reconheceu ser muito apropriado que cada pequena comunidade social ditasse seus próprios assuntos de discurso e esperava, em breve, tornar-se um membro digno daquela para a qual fora transplantada. Com a perspectiva de passar pelo menos 2 meses em Uppercross, era altamente imperativo que ela vestisse sua imaginação, sua memória e todas as suas ideias com o máximo possível de Uppercross. Ela não temia esses 2 meses. Mary não era tão repulsiva e insolidária quanto Elizabeth, nem tão inacessível a qualquer influência dela, tampouco havia algo entre as outras partes componentes da casa que fosse hostil ao conforto. Ela sempre manteve uma relação amigável com o cunhado, e nas crianças, que a amavam quase tanto quanto a mãe e a respeitavam muito mais, ela encontrava um objeto de interesse, diversão e exercício saudável. Charles Musgrove era civilizado e agradável, em termos de bom senso e temperamento, era indubitavelmente superior à sua esposa, mas não possuía as capacidades, a conversa ou a graça necessárias para tornar o passado, tal como estavam ligados, uma contemplação perigosa, embora, ao mesmo tempo, Anne pudesse acreditar, com Lady Russell, que um casamento mais igualitário poderia tê-lo aprimorado significativamente e que uma mulher de real compreensão poderia ter dado mais importância ao seu caráter e mais utilidade, racionalidade e elegância aos seus hábitos e atividades. Como era de se esperar, ele não se dedicava com muito afinco a nada, exceto ao esporte, e seu tempo era desperdiçado de outras formas, sem proveito de livros ou qualquer outra coisa. Ele tinha um espírito muito bom, que parecia nunca ser muito afetado pela melancolia ocasional de sua esposa, suportava sua irracionalidade às vezes para a admiração de Anne e, no geral, embora houvesse muito desacordo no qual ela às vezes tinha mais participação do que desejava, sendo apelada por ambas as partes, eles poderiam passar por um casal feliz. Eles sempre concordavam perfeitamente na necessidade de mais dinheiro e em uma forte inclinação por um presente generoso de seu pai, mas, aqui, como na maioria dos tópicos, ele tinha a superioridade, pois, enquanto Mary achava uma grande vergonha que tal presente não fosse dado, ele sempre defendia que seu pai tinha muitos outros usos para seu dinheiro e o direito de gastá-lo como quisesse. Quanto à educação de seus filhos, sua teoria era muito melhor do que a de sua esposa e sua prática não era tão ruim. Eu poderia administrá-los muito bem se não fosse a interferência de Mary, era o que Anne frequentemente ouvia dizer e no qual depositava bastante fé, mas, ao ouvir, por sua vez, a repreensão de Mary, Charles estraga tanto as crianças que não consigo colocá-las em ordem, ela nunca sentiu a menor tentação de dizer, muito verdade. Uma das circunstâncias menos agradáveis de sua residência ali era ser tratada com excessiva confiança por todas as partes e estar muito a par das queixas de cada casa. Sabendo-se que exercia alguma influência sobre sua irmã, ela era continuamente solicitada, ou pelo menos recebia insinuações para exercê-la além do que era praticável. Gostaria que pudesse persuadir Mary a não imaginar sempre que está doente era a fala de Charles, e, em um estado de espírito infeliz, Mary assim se expressou: acredito que, se Charles me visse morrendo,
não acharia que havia algo de errado comigo. Tenho certeza, Anne, que, se o desejasse, poderia persuadi-lo de que estou realmente muito doente, muito pior do que jamais admito. A declaração de Mary foi: detesto enviar as crianças para Great-Ouse, embora sua avó sempre queira vê-las, pois elas mima e as satisfaz a tal ponto, e lhes dá tanta porcaria e doces, que elas certamente voltarão doentes e mal-humoradas pelo resto do dia. E Avá. Musgrove aproveitou a primeira oportunidade de ficar a sós com Anne para dizer: Oh, senhorita Anne, não posso deixar de desejar que essa Charles tivesse um pouco do seu método com aquelas crianças. Eles são criaturas bastante diferentes com você. Mas, para ter certeza, em geral eles são tão mimados. É lamentável que não possa colocar sua irmã no caminho de administrá-los. São crianças saudáveis e bonitas como nunca se viu, coitadinhas. Sem imparcialidade, mas azar. Charles não sabe mais como elas devem ser tratadas. Abençoe-me. Como podem ser problemáticos às vezes. Asseguro-lhe, senhorita Anne, que isso me impede de desejar vê-los em nossa casa com tanta frequência quanto desejaria de outra forma. Acredito que azar Charles não esteja muito satisfeita com o fato de eu não os convidar com mais frequência, mas a senhora sabe que é muito ruim ter crianças com as quais se é obrigado a estar corrigindo a todo momento. Não faça isso e não faça aquilo, o que só se consegue mantê-las em ordem razoável com mais bolo do que é bom para elas. Ela recebeu essa comunicação, ademais de Mary. Ah, Musgrove considera todos os seus empregados tão estáveis que seria alta traição questioná-lo, mas estou certo, sem exagero, de que sua camareira e lavadeira, em vez de estarem em seus afazeres, ficam perambulando pela aldeia o dia inteiro. Eu os encontro por onde quer que vá, e declaro que nunca entro 2 vezes em meu quarto de criança sem ver algo deles. Se Jemima não fosse a criatura mais confiável e estável do mundo, seria o suficiente para estragá-la, pois ela me diz que sempre atentam a dar um passeio com eles. É, do lado das Ra. Musgrove era: eu tenho por regra nunca interferir em nenhum dos assuntos de minha nora, pois sei que não daria certo. Mas direi a você, tá, Anne, porque talvez possa colocar as coisas em ordem, que não tenho uma boa opinião da ama das crianças das Ra. Charles, ouço histórias estranhas sobre ela. Ela está sempre na rua e, por conhecimento próprio, posso declarar que ela é uma dama que se veste tão bem que é o suficiente para arruinar qualquer empregada que se aproxime dela. Ah, Charles confia bastante nela, eu sei, mas dou-lhe esta dica apenas para que esteja atenta, pois, se notar algo de errado, não precisa ter receio de mencioná-lo. Novamente, era a queixa de Mary, que azar. Musgrove era muito propensa a não lhe dar a precedência que lhe era devida quando jantavam na casa grande com outras famílias, e ela não via nenhuma razão pela qual deveria ser considerada tão em casa a ponto de perder seu lugar. E um dia, quando Anne caminhava apenas com os Musgroves, um deles, após falar sobre posição social, pessoas de posição social e ciúmes de posição social, disse: Não tenho escrúpulos em observar a você como algumas pessoas são insensatas em relação à sua posição, porque todo mundo sabe como você é fácil e indiferente em relação a ela. Mas gostaria que alguém pudesse dar a Mari uma dica de que seria muito melhor se ela não fosse tão apegada à sua posição, especialmente se não estivesse sempre se colocando à frente para tomar o lugar da mamãe. Ninguém duvida do direito dela de preceder a mãe, mas seria mais apropriado que ela não insistisse sempre nisso. Não é que mamãe se importe minimamente com isso, mas sei que muitas pessoas notam. Como Anne poderia resolver todas essas questões? Ela podia fazer pouco mais do que ouvir pacientemente, suavizar cada queixa e desculpar cada uma outra, dar-lhes todas as dicas da tolerância necessária entre vizinhas tão próximas e tornar essas dicas mais amplas quando destinadas ao benefício de sua irmã. Em todos os outros aspectos, sua visita começou e transcorreu muito bem. Seu próprio ânimo melhorou com a mudança de lugar e assunto. Ao se afastar 3 milhas de Quelint, os problemas de saúde de Mary diminuíram por ter uma companhia constante e sua interação diária com a outra família, uma vez que não havia afeição superior, confiança ou ocupação na casa de campo que pudesse ser interrompida por ela, foi, na verdade, uma vantagem. Certamente, a proximidade foi levada ao máximo, pois se encontravam todas as manhãs e raramente passavam uma noite separados. Contudo, ela acreditava que não teriam se dado tão bem sem a presença das respeitáveis figuras do SR e da SA. Musgrove nos lugares habituais ou sem as conversas, risos e cantos de suas filhas. Ela tocou muito melhor do que qualquer uma das senhoritas Musgrove, mas, não tendo voz, nem conhecimento da harpa, nem pais afetuosos para sentar-se ao lado e imaginar-se encantados, sua performance foi pouco considerada apenas por cortesia ou para refrescar as outras, como ela bem sabia. Ela sabia que, ao tocar, proporcionava prazer apenas a si mesma, mas essa não era uma sensação nova.
Excetuando um breve período de sua vida, ela jamais, desde os 14 anos, desde a perda de sua querida mãe,